Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 4 de dezembro, quarta-feira. Estamos lendo aqui Mateus, capítulo 24, versos 37 e 38. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio até o dia em que Noé entrou na arca. Queridos, essa questão da vinda do Senhor, ontem, pelo menos 3 dias atrasado, concluí a leitura bíblica deste ano. E como eu, eu reli, melhor dizendo, aquelas palavras de eis que presto venho, e toda aquela recomendação final do próprio Jesus para as nossas almas, e o quanto o livro de Apocalipse com textos difíceis, revelados, claros, mas que a gente já falou tanta coisa que às vezes a gente fica inseguro de fazer afirmações. A gente, o que eu digo, são os estudiosos e tudo mais. Então a gente tem até um cuidado de fazer afirmações. Mas uma coisa que é um ponto pacífico e sem nenhuma discussão é que o que há de vir virá e não tardará. Que Jesus é o espírito da profecia, que Jesus é o fiel e verdadeiro, que Jesus vai voltar e vai trazer consigo o seu galardão, que Jesus vai julgar a humanidade e a recomendação dele de vigilância. Isso aí não importa a escola de interpretação do Apocalipse, a gente sabe que é assim, porque o Senhor Jesus disse aqui no seu ministério, confirmado pelos apóstolos, principalmente apóstolo Pedro e apóstolo Paulo, principalmente eles falaram muito da questão da vinda do Senhor, traçando paralelos, e o próprio Jesus traçou um paralelo em relação à sua vinda, assim como Pedro aprendeu e também aplicou, porque ele fez paralelos com a criação, fez paralelo com os dias de Noé, enfim. O apóstolo Paulo traçou muitos ensinamentos a partir deste princípio de Jesus, quando ele fala de Abraão, de Sara, do filho da promessa, do filho que não era da promessa, enfim. Eles estão imitando Jesus, porque Jesus fez isso. E isso, para mim, já é uma resposta suficiente para aquela dúvida dos ímpios de que nunca houve um dilúvio, de que uma arca não é possível por causa disso, por causa daquilo. Esses argumentos não me interessam, porque Jesus disse que aconteceu. Aconteceu, né? Um homem ouviu a voz de Deus, esse homem chamado Noé, anunciou à sua família e Deus providenciou saúde, força e coragem, muita fé para ser o proclamador da justiça em seus dias, anunciando portanto, a justiça de Deus, o arrependimento de alguma forma, porque por causa de um juízo e um castigo iminente, né? E o Noé foi fiel, muitos anos trabalhando ali, só ouvindo o desprezo, o deboche, o escárnio de todo mundo, até que o dilúvio veio e ele e sua família entraram na arca. A arca foi fechada por dentro, fechada por fora, e o dilúvio veio e, enfim. Ah, e Jesus está dizendo, porque o questionamento é esse, né? Estão perguntando para Jesus,
com relação ao seu retorno e tudo mais. Capítulo 24 foi apelidado como o Pequeno Apocalipse. Aqui Jesus fala de muitas coisas que a gente não tem como querer falar de tudo, mas o assunto é esse, é o retorno de Jesus. E Jesus deixou claro, entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Aí ele deixa, como falamos hoje, né, na linguagem da internet. Jesus deixou a dica, né? Mas na verdade, dica não é a palavra mais apropriada. Ele deixou o lembrete que incomoda como um dedo na costela, um grande lembrete de vigilância espiritual, né? Porque o que é uma característica desta geração de Noé e que é, já nos dias de hoje, uma característica da nossa geração, é a não vigilância, é não se preocupar com o juízo que está sobre todo mundo, né? Osmar, você está fazendo referência ao Apocalipse também, mas quando a morte já foi ordenada e todo mundo sabe que vai morrer, as pessoas deveriam pensar não só num apocalipse que virá, né? Num castigo que virá. E os capítulos 6 a 19 do livro de Apocalipse que o digam, né? Da tribulação e grande tribulação, juízo divino, ira do Cordeiro, ira de Deus, que vai se manifestar. No entanto, hoje, muita gente vai partir deste mundo. Centenas, eu poderia dizer milhares, no dia de hoje, né? Vão partir desse mundo e vão enfrentar, entenda o que eu vou dizer, o seu desfecho, né? Vão enfrentar no dia de hoje o seu apocalipse individual, né? De maneira que o dia em que a gente vai morrer também está nessa categoria do iminente. Da mesma forma em que não sabemos nem dia nem hora que Jesus vai retornar, também não sabemos dia e hora que vamos partir deste mundo. Ah, e o que acontece? O que eu quero dizer, afinal de contas, é a vigilância sobre isso, porque não sabemos o nosso, entre aspas, apocalipse individual, não sabemos o dia do retorno do Senhor. E por não saber, requer de nós uma vigilância espiritual que seja constante, né? Osmar, você está propondo um tipo de neurose, um pensamento fixo, doentio, que tira até a concentração das demais coisas? Não, eu estou falando de um vínculo. Quando um vínculo é criado, espiritualmente falando, nós não ficamos como neuróticos, pensando, pensando, pensando o tempo todo, como que está com a mente adoecida, fixada, né? Não, não é disso que se trata, mas é um vínculo. É todos os dias viver na humildade, no reconhecimento destas verdades e passar flanela, dar lustre nessa promessa da volta do Senhor Jesus e passar flanela e dar lustre na verdade de que está ordenado ao homem morrer, né? Ou seja, vamos morrer e pode ser hoje. Osmar, que palavra ruim de se ouvir. Pois é, mas é dessa iminência que falamos. Ora, e por ser assim, por não sabermos nem do apocalipse individual, como eu batizei aqui, e nem da volta do Senhor, o que apocalipse que eu quero dizer, o desfecho, o nosso fim, no sentido da vida terrena, né? O que importa? Importa é não ter essa distração
o dar prosseguimento à vida como se essa vida não fosse ter fim, porque a geração que a gente chama antediluviana é uma geração que estava ouvindo de Noé, né? O mundo habitado da época não era os bilhões de hoje, né? E de forma que aquele povo daquela época teve tempo, ouviu dizer, ouviu do próprio Noé, né? Pregoeiro da justiça, anunciando e anunciando um juízo iminente, mas tocaram a vida, né? É o que disse Jesus aqui, comendo e bebendo, casando-se, etc. Tocaram a vida. Tocaram a vida como se Deus não existisse, isso é impiedade. Tocaram a vida como se nunca fossem morrer. Tocaram a vida como se o castigo predito, né, nunca chegasse para eles. Simplesmente tocaram a vida. Olha, se a humanidade, isso porque eu não estou trazendo aqui outros perfis, né? Porque ontem foi difícil, ontem eu cheguei mais cedo da faculdade, porque estou no término de todas as coisas, estou vivendo meu apocalipse acadêmico, né? Um desfecho. Eu cheguei em casa, assisti um pouquinho do Jornal Nacional, eu virei para a Débora e disse, isso aqui não dá para assistir. Eles contaram, se eu não estou errando aqui o número, mas acho que foi de 5 a 6 episódios, uma notícia atrás da outra, de violência de seguranças, de policiais militares contra indivíduos, né? No Brasil e no mundo. Gente que foi assassinada, né? E violência que não tem explicação. Como o policial militar jogou o homem da ponte. E se alguém achar isso bonito, vai me desculpar, mas. E aqui não estou falando nem de política, nem de nada. Eu estou aqui dizendo também que a geração do dilúvio, que angustiou a alma de Deus, é porque eram violentos. Então, a violência praticada hoje é igual. É uma distração, como se não fosse morrer, como se não tivesse um iminente castigo. É uma violência. E aí, se eu for pegar o perfil que o apóstolo Paulo falou, quando ele disse que nos últimos tempos o perfil da humanidade seria assim, 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 o que a gente tem lá? Violências, né? E como que era a geração de Noé? Violenta. E aí tem uma série de coisas que a gente podia traçar paralelos, mas vamos ficar só com a distração, porque o que o Apocalipse recomenda e o que a palavra de Deus recomenda é uma vigilância constante, não neurótica, mas como um vínculo, como alguém que não pode viver, passar um dia, portanto, de 24 horas, então não é uma neurose, mas pensar como é que está a minha vida espiritual. Meu Deus, eu preciso falar contigo, eu preciso ler tua palavra, eu preciso, eu preciso proclamar o teu evangelho, eu preciso te adorar, manter esse vínculo, né? Deus te abençoe. Acho que não preciso acrescentar mais nada, mas reflita nisso. Deus te abençoe a vigiar. Deus te abençoe a guardar os apocalipses e a guardar a volta do Senhor. Vamos orar. Deus bendito, que a tua graça seja sobre nós, nos ajude, Senhor, a vigiar nesse mundo mau e a ter uma conduta vigilante, diferente do mundo que está distraído quanto às realidades espirituais, ou que ignora ou que rejeita as realidades espirituais e o teu mandamento. Faz de nós, ó Senhor, pessoas diferentes. Oro, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.